Agora nós vamos tentar comparar essa dimensão de um autoespaço com o polinômio característico, ver de que forma eles se relacionam. Então, para isso, vamos lembrar o que é a multiplicidade de uma raiz lambda de um polinômio. A multiplicidade de uma raiz lambda de um polinômio, de um modo simples, né? Quantas vezes que o fator x menos lambda aparece no polinômio quando a gente fatora o polinômio completamente. Tá? É quantas vezes x menos lambda divide p de x, caso se queira. Aqui tem a definição um pouco mais formal. O maior número natural alfa, para o qual isso aqui é válido para algum polinômio q de x. Tá? Então, a multiplicidade de um autovetor, de um autovalor é uma raiz do polinômio característico. A gente pode falar da multiplicidade dele com relação ao polinômio característico. Isso se chama de multiplicidade algébrica de um autovalor. Então vamos lá. Seja T um endomorfismo linear de um espaço V, dimensão finita sempre, e que tem autovalores distintos, λ1 até λk. A gente já sabe que existem no máximo n desses, onde n é a dimensão de V. A multiplicidade algébrica do autovalor λi é a multiplicidade dele simplesmente visto como uma raiz do polinômio característico, ou seja, quantas vezes o fator x menos λi aparece dividindo o polinômio característico numa fatoração completa. E a multiplicidade geométrica do autovalor λi é a dimensão do autoespaço associado, certo? Então a gente tem meio que duas noções de quantas vezes o vetor λi aparece associado à nossa transformação T. Né? São duas noções distintas meio de quão importante, quantas vezes aparece o autovalor lambda em decomposições de T, como um polinômio característico ou como soma direta de subespaços. E a gente quer comparar esses tamanhos dos autovalores da nossa transformação linear. E o teorema é o seguinte, que a multiplicidade geométrica de um autovalor é menor ou igual à multiplicidade geométrica. A dimensão do autoespaço associado ao autovalor é menor ou igual à multiplicidade do autovalor quando visto como uma raiz do polinômio característico. Então, pode ser igual ou pode ser menor. A multiplicidade geométrica pode ser menor do que a multiplicidade algébrica ou pode ser igual. Então, é isso aqui. Como que se faz? Bem, primeiro, a gente tem que realizar a multiplicidade algébrica de algum jeito, né? Como que se realiza? Se vê, o que é multiplicidade algébrica? Ela é dimensão do autoespaço, é realizada por uma base desse autoespaço. Então vamos lá, sejam V1 até VR vetores de uma base do nosso autoespaço associado a lambda. Ou seja, a multiplicidade algébrica, R, é a dimensão desse autoespaço, que é igual ao número de vetores de uma base. Agora, para realizar a multiplicidade algébrica, nós temos que construir o polinômio característico. Né? O polinômio característico é dado por um determinante. Para fazer o determinante, tem que associar uma matriz. Para associar uma matriz, tem que achar uma base. A gente já tem uma coleção de vetores linearmente independentes do nosso espaço V. A gente tem uma base de um subespaço. O que pode ser feito? A gente pode estender essa base de um subespaço para uma base inteira do nosso espaço V. Né? Não precisa ser uma base de autovetores, desculpa. A gente não está falando de diagonalizabilidade, está só falando de autovalores e autovetores nesse ponto. Então, estende essa base do subespaço para uma base de V. Teorema que a gente viu há muito tempo atrás. Como que é a matriz de T nessa base? Ela é exatamente dessa forma aqui, né? O primeiro vetor é V1, o primeiro vetor da base. E quando eu aplico o T, ele está no autoespaço, o resultado dá lambda vezes V1, ou seja, a primeira coluna, que é o vetor de coordenadas do vetor T de V1, nessa base é exatamente isso aqui. Mesma coisa para a segunda coluna, terceira coluna, até a résima coluna. E das outras colunas a gente não tem muito controle, porque está aplicando T em vetores mais ou menos arbitrários,
de alguma base do nosso espaço V. Não tem muito controle, mas essa matriz aqui ela é triangular superior em blocos. Ela tem 3 blocos aqui acima de uma diagonal, de certo modo, e um monte de zeros aqui embaixo. E para calcular determinantes de matrizes triangulares em blocos, é só fazer de novo o determinante o produto dos determinantes dos blocos nas diagonais, tá? Operar com matriz em blocos, exceto em alguns casos, quando são blocos quadradinhos, bem comportados, como é o caso desse aqui, é um bloco quadradinho, né? A gente pode fingir que eles são números e usar as mesmas formas. Então, polinômio característico da nossa transformação T, por definição, é isso aqui, né? A gente representa T em alguma base, calcula o determinante de x vezes identidade vezes essa representação, essa matriz. Uso essa base naturalmente. E a gente acabou de calcular quem que é essa matriz. Ela é uma matriz triangular em blocos. E x vezes identidade é simplesmente uma diagonal, né? Tem duas identidades. Como uma diagonal em blocos, tendo duas identidades nos blocos na diagonal. E a gente opera com os blocos, bloco a bloco, caso você queira falar assim. A palavra começa a perder o significado quando a gente repete muito ela, né? Mas não, fica x vezes a identidade R por R, menos lambda vezes a identidade R por R. Aqui, de novo, notação padrão, a gente omite a entrada quando ela for igual a zero. Aqui é um zero, menos A. Opa, deveria ter um menos A aqui. Aqui é um zero, também menos zero dá zero. E eu tenho x vezes identidade menos B. X vezes identidade menos B. E daí, qual o determinante dessa matriz triangular em blocos? Como eu falei, produto dos determinantes. Né? Aqui eu tenho um monte de x menos lambdas em uma diagonal de tamanho R. Aparece x menos lambda elevado a R. E o determinante dessa matriz aqui, o que quer que seja. É o polinômio característico da matriz B, né? Mas não importa, algum polinômio qualquer. Ou seja, lambda, esse fator x menos lambda, aparece pelo menos R vezes na fatoração de P de T. Como alfa é o número de vezes que esse fator aparece, o alfa tem que ser pelo menos lambda, tá? Ou seja, desculpa, pelo menos R, ou seja, R é menor ou igual a alfa. E agora, a gente pode relacionar multiplicidade algébrica com multiplicidade geométrica e diagonalizabilidade por meio desse item aqui, que é equivalente à diagonalizabilidade de uma transformação linear. E é o seguinte, se T é um endomorfismo linear sobre um espaço V de dimensão finita, então são equivalentes o seguinte, T é diagonalizável, 6 somente C. O polinômio característico P de T pode ser fatorado completamente como produto de fatores lineares do jeito x menos um número, vezes x menos outro número, vezes x menos outro número, etc. Possivelmente tudo isso vezes um único número. No caso de polinômios característicos, esse fator C aqui não é necessário. Então, T é diagonalizável, voltando, né? T é diagonalizável, vocês somente C. O polinômio P de T, o polinômio característico de T pode ser fatorado completamente, como produto de fatores lineares, e a multiplicidade geométrica de cada alto valor de T coincide com a multiplicidade algébrica. A gente já sabe que é menor ou igual, mas para que eles sejam, a transformação seja diagonalizável, é necessário que a multiplicidade geométrica seja igual à multiplicidade algébrica. A prova disso é relativamente simples, né? Se lambda 1 até lambda k são os autovalores de T, os alfas são as multiplicidades algébricas e R's são as multiplicidades geométricas, o que a gente sabe? A soma da dimensão dos autoespaços associados aos lambdas, aqui eu estou fazendo algo que é mais ou menos comum, omitindo algumas coisas dos índices, mas a soma das dimensões de todos os autoespaços, deveria ser a soma da dimensão esse lambda aí, vai ser o quê? A dimensão do autoespaço, a multiplicidade geométrica, vai ser a soma dos RIs. A gente já sabe que os RIs,
as multiplicidades geométricas são menores ou iguais às multiplicidades algébricas. Então, vale essa desigualdade. Agora, qual que é a soma das multiplicidades geométricas, das multiplicidades de raízes de um polinômio? É no máximo o grau do polinômio, certo? Porque o grau do produto de dois polinômios é a soma dos graus dos polinômios, caso você queira, e um polinômio linear, ele tem grau igual a 1, né? Então, se c for diferente de zero, o grau desse polinômio aqui vai ser igual a n. Quantos fatores lineares aparecem na decomposição dele? E pode ser que o polinômio não fosse completamente fatorado. Então, em geral, o que vale é que a soma das multiplicidades das raízes de um polinômio é menor ou igual ao grau do polinômio. No caso, o polinômio característico sempre tem grau igual à dimensão do espaço vetorial sobre o qual a transformação age. Tá? Então, a gente já viu que a transformação é diagonalizável sem somente ser a dimensão do espaço sobre o qual ela age, é a soma das dimensões dos autoespaços. Isso aqui, esses dois termos, o primeiro e o último, vão ser iguais sem somente ser. Essas duas desigualdades, elas são, na verdade, igualdades. Então, para que isso aqui seja uma igualdade, então cada multiplicidade geométrica tem que ser igual à multiplicidade algébrica correspondente, né? Aqui, essa primeira, a gente tem, na verdade, uma sequência de n desigualdades, né? Fazendo R1 menor ou igual a α1, R2 menor ou igual a α2, e assim por diante, né? Todas essas têm que ser igualdades. R1 tem que ser igual a α1, R2 tem que ser igual a α2, etc. E, além disso, a soma das multiplicidades dos autovalores, das raízes do polinômio característico, tem que ser igual a n. De novo, isso só acontece quando o polinômio pode ser, de fato, completamente fatorado, né? Fato simples sobre polinômios. A soma das multiplicidades das raízes é o grau do polinômio, sem somente ser, ele pode ser completamente fatorado. Então, acabou, né? Esses dois termos aqui são iguais, sem somente ser. Essas desigualdades são, na verdade, igualdades. Essa desigualdade ser uma igualdade significa que as multiplicidades geométricas e algébricas coincidem. E a segunda desigualdade ser uma igualdade significa que o polinômio característico pode ser completamente fatorado. Aqui terminou a prova desse teorema. Então, em particular, se eu tiver um espaço de dimensão n, um endomorfismo T sobre esse espaço que tem n autovalores distintos, então ele é obrigatoriamente diagonalizável. Por quê? Porque o autoespaço de um autovalor sempre tem dimensão no mínimo 1, né? Ele não é um espaço trivial, ele tem um autovetor, que é um vetor não nulo. A dimensão de um autoespaço é sempre maior ou igual a 1. Mas se todas as raízes são distintas, tem n raízes distintas, então, onde n é a dimensão de V, então, na verdade, a multiplicidade algébrica de cada uma dessas raízes dos autovalores vai ser igual a 1. Ou seja, tanto a multiplicidade geométrica quanto a multiplicidade algébrica vão ser iguais a 1. E a gente aplica esse teorema aqui, né? Nesse caso, o item 2 vai ser válido e o item 1, portanto, também vai ser válido.